Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Muito bem, de volta apresentando o programa Fé Perfeita. Estamos estudando nestes últimos programas, Pastor Messias, Pastor Luiz Cláudio e aqui o Pastor Dilson. Pastor Dilson é de Minas Gerais, da cidade de Ribeirão das Neves, conosco, falando sobre a semente. Há uma semente original e há uma semente hibridizada, falsa, que até pode produzir frutos bonitos, como nós ouvimos sobre aquela história do príncipe que distribuiu sementes de rosas e trouxeram rosas bonitas que, na verdade, não tinham sido produtos da semente que ele houvera distribuído. Há muito engano, há muita falsidade. Eu comecei o programa falando, no bloco passado, falando sobre o engano, inclusive dos dons espirituais, que nós estamos vendo nos nossos dias, como as pessoas podem tomar desta chuva que está caindo e produzir riquezas, famas, grandes denominações, não é? E produzir um engano, porque quando nós olhamos para tudo isto, olhamos e vemos que são flores que, na verdade, não são da semente que foi distribuída. A semente que foi distribuída está aqui, ela se iniciou no dia de Pentecostes, começou lá em Pentecostes, e ela tem um padrão. A Bíblia nunca aceitou a modernização, ou seja, a Bíblia ela é mais atual do que a condição em que a sociedade se considera moderna. A Bíblia está sempre à frente disto. A Bíblia ela é por si Deus, ela é eterna. Jesus chegou a dizer, passarão céus e terra, mas minhas palavras não hão de passar, porque a palavra é o próprio Deus, é a expressão do seu caráter. Então, quando nós olhamos e vemos flores bonitas e vemos um sistema produzindo algo que não está suposto que a palavra produza, nós podemos discernir como aquele príncipe chinês discerniu, disse, essa não foi a semente que eu distribuí. Nós olhamos, por exemplo, quando vimos Deus dizendo, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu estou citando estas escrituras como base fundamental para mostrar que existe diferença entre a tua semente e a sua semente. Há duas sementes que estão sendo olhadas aqui, citadas por Deus aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis. E nós estamos vendo estas sementes sendo disseminadas hoje na terra. Você vai ver que aqueles que descenderam de Caim são pessoas inteligentes, criadores e inventores da ciência, organizadores de uma civilização suposta à falência, e aqueles que vieram da semente de Deus eram pessoas humildes, simples, criadores de ovelhas, mas tinham uma coisa que eles tinham. Eles tinham a presença sobrenatural de Deus, eles tinham a comunhão com o Senhor. Esta é a característica desta semente que serve ao Senhor. Agora, voltando aqui, para você entender que o mal
a semente do mal sempre parece que supera, não é, a boa semente. Havia muitas moças com muitas flores, né, pastor Dilson? Isso. Só uma que trouxe a verdade. É verdade. Então, será que existe uma verdade no meio deste emaranhado de seitas e denominações e confusão religiosa e filosófica e teológica e brigas e discussões e invejas e adultérios? Tudo isso é engano, não é, pastor Dilson? O senhor falou sobre os dons no livro de Salmo, capítulo 68. As Escrituras é clara em dizer que até os rebeldes receberam os dons. No livro de Romanos, capítulo 11, 29, disse que os dons e vocação são sem arrependimento. Muitas pessoas confundem dons e vocação com o doador, que é o Espírito Santo, e chegam a jurar que tem a verdade, quando ele apenas tem o dom da verdade, ele não tem a verdade em si. E com isto, nós vemos que ela se esbarra ali no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 22. Muitos dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em seu nome? Em seu nome não fizemos maravilhas? Em seu nome não expulsamos demônios? Estas pessoas tinham realmente os dons, mas elas não tinham o doador. Porque para ter os dons, a pessoa não precisa de se arrepender. Mas para ter o doador, está escrito no livro de Atos capítulo 2, 38, arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, para se ter o Espírito Santo, é preciso de arrepender. Para ter os dons, não precisa de se arrepender. Isto é a semente infértil, porque muitos chegarão lá dizendo, Senhor, mas eu fiz isto, eu fiz aquilo, mas dentro dele não havia fertilidade, porque ele apenas tinha dons. Então até os rebeldes, eles podem profetizar, os rebeldes, eles podem falar em línguas, os rebeldes, eles podem expulsar demônios, mas quando trata-se de salvação da alma, agora vem, entramos na preciosa semente. Quando aquelas moças viram que a semente delas não germinavam, elas disseram, eu vou pegar esta flor mais bonita, eu vou numa flora, eu vou comprar isto para Deus. Foi o que Caim fez. Quando ele achou que Deus aceitaria qualquer coisa, e Deus não aceita qualquer coisa. Se algo está fora de sua palavra, você também está fora do plano de Deus. Mas se está enquadrado dentro da palavra, você é um candidato a entrar no céu. Então, meus amados irmãos, nós vemos ali no livro de Mateus, capítulo 7, muitos me dirão naqueles dias, porque vão sofrer uma frustração, como aquelas moças sofreram. Elas apresentaram flores, elas apresentaram coisas que aconteceram, belezas. Ora, isto me faz lembrar também de uma história de um homem que tinha uma horta bem no alto da colina, era o lugar fértil no seu terreno, porém ali não tinha água. E ele então levava 2 baldes, ele levava um balde velho e um balde novo que ele havia adquirido. O balde velho tinha muitos vazamentos nele, o balde novo continha toda a água até o alto da colina. E ele foi levando, e ele observou que não valia a pena levar aquele balde velho, porque quando chegava lá em cima, tinha menos da metade da água e tinha vazado toda a água. E o balde novo, ele levava toda a água que ele pegava ao alto da colina. Ora, meus amados, vamos olhar isto, vamos olhar esta ilustração. Vamos perceber como que as coisas acontecem em nossa vida. E ele então pegou o balde velho e ele colocou ele num canto. Não quero usar isto mais, porque isto não me leva água até o alto da colina. Então ele passou a levar apenas aquele balde que não vazava água. Ora, e quando ele percebeu ao longo de uns meses, ele olhou que na trilha que ele passava, que o balde velho estava vazando água, havia flores em todo lado do caminho. Porém, o balde novo, que não tinha vazamento, não tinha nenhuma flor, estava tudo seco, porque não havia água para regar a semente daquelas flores que estava na beira do caminho. Meus amados, nós somos cheios de fraqueza, somos cheios de problemas, somos cheios de defeitos, mas mesmo assim, se há algo dentro do seu coração, se você deseja algo que vai mudar a sua vida, saiba, mesmo as suas fraquezas, mesmo as suas falhas, são sementes, são águas para molhar
sementes que estão ao lado do seu caminho, e você vai perceber que você trilhando e andando, você vai ver que há um jardim que está bem à sua volta, que foram regrados com seus defeitos, que foram regrados com as suas falhas, que foram regrados com as suas dificuldades, mas carregando a preciosa semente, lágrimas de sinceridade, de desejo de servir a Deus. Então nós podemos voltar aqui e ver, não são os dons, não é o fato de, embora não estamos desfazendo dos dons, cremos que Deus opera através dos dons, mas não será Ele que te colocará do outro lado. Não é Ele que te vindica como um filho de Deus. É o doador, o Espírito da verdade, habitando no seu coração. Mas para isto acontecer, você deve abrir o coração para toda a verdade da palavra. Você deve buscar o que é certo e não ir pelo caminho errado. Você deve ir pelo risco, pelo sentimento, por aquele desejo que há dentro de você de ser um melhor cristão, de dar um basta às negatividades da sua vida, para de viver a frustração. Você deve seguir e andando e carregando esta preciosa semente, e você sem dúvida voltará com seus feixes. Olha, é bastante interessante a ilustração dos baldes, porque parece que ela está aqui, no capítulo 3 de Gênesis. Por quê? Porque quando Deus encontrou com uma semente errada, que era Caim, disse: se você mudar de vida, eu dou perdão para você. E ele não quis. Eu vou fazer uma ilustração aqui, que o Caim era o balde novo. Ele era muito egoísta. Ele era aquele que se dirigia pela sua mente, pela sua mentalidade, pelo seu ideal. Ele achava que sabia mais do que o próprio Deus. Eu posso fazer desse jeito, e prova isso, sabe? Você vai ver isso na Bíblia. Então, quando Deus disse para Caim, depois que ele matou Abel: cadê seu irmão? Ele disse: eu não sou guardador do meu irmão. Então veja, aquela pessoa que não tem sentimento pelo seu irmão, que diz: eu não estou nem aí pelo meu irmão, parece que é o balde novo, que só leva para si. Parece que o Abel deixou para nós um legado do balde velho. Mostrou para nós, ao longo da história da humanidade, que Deus tinha um sacrifício de um cordeiro para nós. Que Deus ia resgatar nossas vidas, que Deus ia formar um jardim. Então eu quero falar para você que esta Bíblia, que as pessoas não dão valor, esta Bíblia é a verdade. Esta Bíblia abençoa a sua família. Se a sociedade tivesse pegado nesta Bíblia, nós não estávamos com as cadeias cheias de gente, com as avenidas cheias de prostitutas, de homossexuais. Ou você nunca passou vergonha com a sua filha e com seu filho vivendo essa situação de vida? Quantas mães choraram lágrimas de dores vendo a polícia chegar para algemar seus filhos? Hein? Você sabendo que a sua filha está fora de casa, não sabe com quem, o que um homem está fazendo com ela. Você que tem um filho que está no homossexualismo, que dor é esta aqui? Então, se a sociedade tivesse dado valor na Bíblia, nós não teríamos esta situação. Mas acontece é que nós estamos vendo aí que as pessoas, a começar das autoridades religiosas até as autoridades, não estão nem aí se a sua vida vai ser florida ou se a sua vida vai ser de espinhos. Então, quando você joga aquilo que é precioso de lado, olhe um pouquinho ao longo da estrada. Felizes são aqueles que serviram ao Senhor. Até a Bíblia diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Como Deus não é Senhor desta nação aqui, e a própria Constituição diz assim: nós somos laicos, ou seja, nós somos da bagunça. Nós somos, sabe, do que der na cabeça, do que der à vontade. Nós somos um povo aí que temos direito de fazer o que quer. Muito bem, pode fazer. Mas você depois também vai colher aquilo que você plantou. E quando você não tem flores na sua casa, tem espinhos, tem dores, tem lágrimas, tem sentimentos, sofrimentos, sabe? E tem uma coisa que você não pode dizer que tem. Você tem frustração e falta de convicção de salvação. Até ficam enfesados, ficam nervosos.
quando uma pessoa que realmente teve um encontro com Deus disse, Jesus me salvou. Isso pega um comedor de feijão dizendo que é salvo. Ficam irritados, mas a verdade é esta. Por quê? Porque ele encontrou o caminho, a verdade, a vida. Não é? Então, Caim e a semente do mal, que vai colher mais tarde o dilúvio, vai colher mais tarde a grande tribulação e a destruição eterna, a separação, são todos aqueles que não estão preocupados com a alma dos seus irmãos, com a vida dos seus semelhantes. Espera um pouquinho. O que você não quer para você, não queira para os outros. Agora eu queria fazer uma pergunta para os pastores, pregadores que estão me assistindo. Vocês estão preocupados com a alma das pessoas? Por que a igreja está mundana? As mulheres estão vestidas como as artistas das novelas, e aí nós voltamos, e até falando línguas, e profetizando, e de short, e nas praias, hein? Oh. E vocês seminuas, e profetizando. Vocês nunca leram o que o pastor Dilson citou, que Jesus falou em São Mateus capítulo 7? Escute aqui. Você pode agora estar rangendo os dentes, porque a Bíblia diz que você seria inimigo da semente de Deus. O que eu estou chamando você é para voltar para a Bíblia, para a semente original. Ei, é isto que nós estamos preocupados. Uma vez, pastor Dilson, eu fui pregar numa igreja de uma certa denominação lá em Campina Grande. E no momento da pregação, as irmãzinhas, todas coitadas, o povo está enganado, toda pintada, cabelinho cortado, calça esporte. E ali, no início do meu ministério, eu falei assim, seu pastor está te ensinando a Bíblia, por que você está vivendo desse jeito? Você está vendo que o seu pastor não quer nada com a sua alma, está querendo apenas seu dinheiro. Porque para pedir dinheiro, não pode nem tocar nesses assuntos não, porque senão o dinheiro não vem. Então a preocupação é esta. Escuta aqui, nós vamos terminar o programa, estamos aí já bem adiantado no tempo, mas eu só quero dizer uma coisa para você. Ainda temos alguns minutinhos, né? Nós temos ainda alguns minutos. Eu quero só dizer uma coisa para você. Preste atenção. Preste atenção. Sua vida está enquadrada com a palavra? Quando você olha para o Caim, eu falei agora há pouco, que o Caim é aquele ser, parece aquele balde cheio, né, que não precisa, não vai furar nunca, não vai... Quando ele chega, Deus fala assim, cadê seu irmão? Ele disse, não precisa de meu irmão, não. Se você se arrepender, vai haver aceitação para você. Ele não se arrepende. Ele diz com as atitudes, ele não diz com palavras. Vou mostrar para você que eu vou de todas as maneiras para a eternidade. E aí ele vai, casa com uma de suas irmãs, não é? E vai para o portão oriental do Éden. No portão oriental do Éden é onde estavam os querubins e a árvore da vida. A árvore da vida fala da eternidade. Ele queria provar para Deus que ele iria para a eternidade, para a árvore da vida, do jeito que ele estava. Assassino, porque tem uma coisa, meu irmão Deus, a religião faz os outros matar. Faz as pessoas serem inimigas. Ora, nós estamos com a Bíblia na mão, será que não era para nós obedecer a Bíblia? Por que existe esta guerra religiosa? Por que a Igreja Católica matou 68 milhões de pessoas? Por que Calvino matou aqueles que não aceitaram a Trindade? Por que o próprio Armênio perseguiu o calvinismo e se tornaram inimigos? Por que a Assembleia não se dá com os adventistas e os adventistas não se dão com os batistas e os batistas não se dão com outros que estão com a Bíblia na mão e esta guerra da religião? Eu não estou aqui criticando ninguém, estou dizendo que tudo isto é produto de alguém que não se interessa pelo bem-estar do seu irmão, que está pensando apenas em si. Eu acho que nós estamos na hora de repensarmos a nossa condição como cristãos. Nós não estamos contra ninguém. Eu estou aqui, quando eu digo que a Bíblia é a verdade, que Deus mandou um profeta, que precisamos ser batizados em nome de Jesus, que nós precisamos sair desta confusão
deste comércio da religião, sabe? Eu não estou brigando com ninguém, não. Eu estou preocupado em ver o seu bem-estar. Eu sei que andando neste caminho, as pessoas não irão para a eternidade. Eles vão sofrer o mesmo que Caim sofreu. Lá estavam os querubins com a espada sempre estava lá. Olha, aqui vocês não passarão. Fica pertinho do céu, mas não pode entrar para o céu. Quanto tempo você está de distância do céu? Você está com a Bíblia na mão, você pode entrar. Se você obedecer, senão você vai ficar de fora, como Caim ficou. Então, pare um pouquinho. Nós não somos donos da verdade. Concordo plenamente com o senhor que um homem pode ter um dom, curar enfermos, expulsar demônios. Uma mulher pode ter um dom, falar línguas, profetizar. Que as pessoas podem ter dons. Estes dons estão lá na carta de Paulo aos Coríntios e nunca ter tido nenhuma experiência com o Espírito Santo. Concordo com o senhor que para ter o Espírito Santo precisa, não é somente só de ser batizado, não. Não, eu quero ser batizado em nome de Jesus porque eu vi aqui em Atos 2,38. Precisa de se arrepender. Precisa de se arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento é assim, se eu sou um ladrão, eu paro de roubar. Se eu sou um fumante, eu paro de fumar. Se eu sou um adulto, eu paro de adulterar. Se eu sou um amante do futebol, eu deixo o futebol. Então, porque eu me arrependi. Se eu cortava o cabelo, eu paro de cortar o cabelo. Se eu vestia imoral, eu não visto mais imoral. Não é? Se eu ia para a praia de biquíni e mostrava o meu corpo lá, a mulher mostrando o corpo, o homem, ou um homem com a tanguinha lá na praia, ele deixa de fazer isso. Se ele era falso com a sua esposa, ele deixa de fazer. Por quê? Porque tudo isto é fruto e produto do arrependimento. E se eu estou numa doutrina errada, eu me arrependo e volto para a Bíblia. Então a pergunta é, será que tem alguém que quer se arrepender? Será que tem alguém que quer ser batizado? Por que arrepender e por que ser batizado? Só para ser diferente? Não. Para receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só é dado àqueles que lhe obedecem. Preste atenção que a sua Bíblia nunca diz que o Espírito Santo foi dado para você pular, gritar, sapatear, marchar dentro da igreja. Eita, irmã Canela de Fogo ali. Não, não tem nada disso. O Espírito Santo é dado, sabe para quê, mulher? Para você ser submissa ao seu marido. Hein? Para você criar seus filhos. Ei, ser uma mãe exemplar. O Espírito Santo é dado a você para você ser um exemplo, vestir-se honestamente com pudor. Para você ser um homem no sentido máximo da palavra. Então, isto é o que é, para que foi dado o Espírito Santo? Para nos fazer viver a Bíblia. E a Bíblia nos ensina a ser pai, a ser mãe, a ser mulher, a ser marido, a como viver como filho, como vizinho, como patrão, como empregado, como vestir, como comer, hein? Tudo isto. E tudo isto a gente planta, o tempo rega e lá na frente a gente tem o que o grande sábio Salomão falou. Lança o teu pão nas águas, depois de muitos dias você vai encontrá-lo. Ou seja, põe a tua semente e depois você vai colher. O que você espera colher? Como é que é, pastor Dilson, aqui nesses momentos finais, o que você teria de dizer para o povo aqui encerrando esta programação? Eu quero dizer a vocês que no livro de Lamentação, capítulo 3, está escrito assim, do que queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Se você está vivendo uma vida de desastres, de fracassos, você deveria reconhecer que isto aí você está colhendo o que você semeou. Porque do que queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Se você semeou o pecado, você não vai colher coisa boa. Mas, no versículo seguinte diz, esquadrinhemos os nossos caminhos e voltemos ao Senhor nosso Deus. Isto é, arrependa-te, que é um reconhecimento pessoal das suas falhas, dos seus fracassos, dos seus erros. Esquadrinhemos o nosso caminho e voltemos ao Senhor nosso Deus e Ele restaurará a nossa vida, alinhará os nossos passos, vai nos fazer produzir frutos de justiça, porque Ele é Deus de todas as coisas. Quando nós fizermos, e nunca é tarde para isto. Muitas pessoas estão pensando assim, mas eu já sofri tantas decepções, eu já bati a porta tantas vezes,
a cara na porta e assim, não faça isso. Ainda é tempo. Mesmo que você tenha sofrido muitas vezes, mesmo que você tenha tido muitos fracassos, ainda há tempo. Dê meia volta. Esquadrinhemos os nossos caminhos e você verá a sua vitória, o seu êxito, porque Deus será contigo. Muito bem, amigo, nós queremos apenas dizer a você no finalzinho deste programa que foi maravilhoso o tempo que nós tivemos juntos e convidando a você para continuar nos assistindo. Mas antes de nos despedirmos, o que valeria vir aqui falar e mostrar se eu não estendesse a mão e dizer: vamos chegar mais perto de Deus? Você pode fazê-lo agora. Feche os seus olhos aí onde você está. Peça a misericórdia. Se você está realmente convencido e arrependido dos seus pecados, Deus está pronto para te perdoar. Se você precisa dele para qualquer coisa na sua vida, ele está pronto para te ajudar. Mas faça aí um pacto com o Senhor que você vai viver uma vida conforme a sua palavra e que vai semear esta palavra através da sua vida diária, do seu dia a dia, do seu comportamento, no seu trabalho, em casa, com aqueles que vivem e convivem com você. Seja uma bênção e não uma maldição. Oremos juntos nesta hora. Pai, que a mão do Senhor se estenda junto com a minha e tome pela mão o aflito, o necessitado, o abatido, o que se humilha e que pede perdão e que clama e pede uma chance para viver uma vida diferente. Estenda a tua mão, toma esta pessoa e supra as necessidades físicas, espirituais e materiais. Liberta, salva, cura pelo poder do nome que existe em Jesus Cristo, teu Filho. Te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Deus vos abençoe. Deus te abençoe, pastor. Amém. Deus, obrigado por estar aqui.